sou diretor da América Latina da Edcor e eu teria o prazer de mostrar algumas coisas para vocês. Todos vocês já conhecem a nossa marca? Ah, ok. Ok, só por alto. O Rafael disse que não, Rafael Aquino disse que não conhece, e só conhece por alto, já ouviu falar no nome Edcor. Nós já vamos começar, aí eu vou procurar apresentar para vocês de uma forma bem simples e bem clara algumas coisas com relação à Edcor e as nossas linhas de produtos. Tá bom? E olha, hoje é um dos equipamentos mais modernos do mundo. E atrás da Edcor, vocês vão ver que nós temos o maior fabricante do mundo de network. Já já vocês vão sanar essas pequenas dúvidas. Começar a apresentação da Edcor SMC para vocês. Aqui vos fala Carlos Belli, diretor comercial da América Latina. Orgulhosamente falando, nesta missão de mais de 5 anos de prospecto de trabalho. Vamos lá. Está me escutando, Rafael? O meu slide é meramente ilustrativo para praticamente me apresentar a vocês. Já tenho falado demais do meu nome, mas novamente, Carlos Belli, ok? Esse novo slide mostra para vocês que a Edcor foi fundada, a empresa da Edcor Networks Corporation, fundada em 2010. Porém, a marca, o brand, existe no mundo desde 2004, ok? Por que foi fundada a empresa Edcor? A Acton, que é a detentora da marca Edcor e da SMC, ela não pode comercializar os produtos de marca Acton em determinados países onde existem. Você não está escutando nada, Rafael? Alô? O restante todos me escutam? Ok. Vamos lá. Notem que nós somos uma empresa com uma receita de mais ou menos 50 milhões. Somos 150 funcionários, onde 50 são engenheiros. Tá? Esse slide é para demonstrar um pouquinho dessa estrutura da Edcor que está presente em diversos lugares do mundo. A empresa que é a detentora da Edcor, ou seja, é a mantendedora da marca, tanto da Edcor quanto da SMC. Notem que ela tem um pequeno capital de 180 milhões e uma receita em 2013 de 1 bilhão e 800 milhões. Tá? A Acton é o maior fabricante OEM e ADM do mundo. Das 10 maiores marcas do mundo, 8 têm o hardware fabricado pela Acton. Ok? Como eu disse, escritórios em diversos lugares do mundo. Ou seja, nós temos presença basicamente no mundo todo.
E a nossa visão e missão. O que nós queremos? Vocês perfeitamente conectados e somos hoje o maior fornecedor de soluções com valor agregado. Por quê? Começamos da borda para o core. Ok? A equipe da Edcore no Brasil e na América Latina. Aí estou eu, José Augusto, o responsável técnico. Em breve teremos mais 2 ou 3 pessoas na equipe. Assim que nós aumentarmos, vocês saberão com certeza. Note que nós temos pouca experiência de mercado. Eu tenho um pouquinho mais de 20 anos e o José Augusto tem um pouquinho mais de 25. Eu sempre tiro um sarro dele, porque ele foi meu professor de rede novel no século passado. Então, é complicado. Mas é uma pessoa de inteira confiança e vai nos auxiliar muito no desenvolvimento de projetos. Esse slide é muito interessante. Esse slide que abriu para vocês aí. Notem o que nós fizemos. A SMC, qual é o mercado da SMC? SMB, sorro e residencial. E a Edcore para o segmento de operadoras, ISPs, clientes corporativos e o final do SMB. Certo? Isso aqui é muito importante para vocês verem que quando nós falarmos em varejo ou em produtos extremamente baratos, nós estamos falando de SMC. E a Edcore vai entrar sempre nos projetos de nível corporativo. Nós temos uma vasta linha de produtos da SMC. Mas hoje a gente vai falar exclusivamente desses equipamentos aqui. São equipamentos 10-100 e posteriormente Giga. PoE. E notem uma grande particularidade no equipamento de 8 portas. Ele é fanless. Quem sabe o que é fanless? Quem pode me responder rapidamente o que é fanless? Design fanless. Bom, como ninguém me respondeu, fanless ele não tem cooler. São equipamentos que não tem aquele barulhinho chato do cooler trabalhando, tá ok? De 16 portas já é padrão. Notem os níveis de potência de cada um. 200 watts e 105, ou seja, ele pode atender tranquilamente. A única coisa é que você não tem grau de priorização. Como ele não é gerenciável, você não pode fazer graus de priorização em nada. Ok? Temos a mesma coisa nos produtos com porta-giga. Notem que a potência dos dois é a mesma. A diferença é que são giga. Só isso, basicamente. Tá? Aqui uma topologia de suítes não gerenciável. Aonde nós vamos usar suítes não gerenciáveis? Pequenos escritórios, onde você não tem a necessidade de colocar a parte de gerenciamento. Certo? Pequenos escritórios, residências e tudo mais. Ok? Notem que esse exemplo está muito legal. Olhem com o meu mouse em cima do switch PoE. Linkado ao quê? Câmeras IP. Podem ser IP phones, podem ser wireless router, wireless comum, access point, né? Ou seja, para pequenas soluções, ótimo
Nós começamos a entrar agora nos Web Smart Suites da Edgecore. Eles têm uma particularidade muito interessante. Os nossos suites web permitem a configuração total via Telnet por linha de comando, coisa que nossos concorrentes não permitem. Ok? Temos algumas particularidades muito interessantes na parte do PoE. Aqui são coisas extremamente normais. 8 portas 10.100.000, 16, 24 e 48. Notaram que eu não tenho suíte 10.100 Web Smart. Só diga. Aqui é a parte PoE. A particularidade legal é exatamente essa parte da potência. Notem a potência do de 8 portas, do de 16, do de 24 e o de 48. Vocês notaram que ele tem aquele de 50, 26, 18 e 10? Por quê? Olhem a figura dos equipamentos, eles têm 8 portas mais 2 SFP, 16 portas mais 2 SFP, 24 mais 2 e 48 mais 2. Ou seja, essas portas não são combo. Isso dá uma diferenciação grande na hora de você comercializar. E tem suporte, nesses equipamentos PoE, eles têm suporte a 30 watts, a 802.3 AT. Veja, se vocês usarem uma porta para habilitar 30 watts, você vai perder sempre de 2 a 3. Então, isso é uma coisa que tem que ser muito bem dimensionada quando você desenvolver projetos envolvendo câmeras e outros equipamentos que eventualmente precisem de uma alimentação mais potente. Correto? Novamente, um exemplo da solução WebSmart. Aqui já um pouco mais complexa, um escritório um pouco maior. Vocês estão vendo aqui? Atende a toda a demanda de pequenos escritórios também. De pequenos a médios escritórios. Garantia dos produtos da Edgecore da SMC, desculpe. SMC é a linha baixa. Então, a garantia dos produtos da SMC de 2 anos. Ok? E agora, nós vamos falar do produto voltado para mercado corporativo. Todo mundo sabe o que é ISP? Rafael, sabe o que é ISP? Gabriel, Juliano, Max Security. Ok. Internet Service Provider. Isso ajuda um pouquinho? Provedores de serviços de internet. Ok, gente? Maravilha. Ou seja, temos equipamentos voltados para ajudar esse pessoal a desenvolver um trabalho de configuração e habilitar muita coisa. Ao final, quando vocês verem alguns cases, nós temos alguns cases bem interessantes na Rússia e em outros países, onde nós desenvolvemos uma solução muito boa para o pessoal. E lá, pasmem, eles acabam utilizando o Switch 10.100. Mesmo porque eu desconheço hoje velocidade maior do que 150 Mbps de internet. Algum de vocês conhece uma velocidade já maior do que essa sendo comercializada? Certo. Gente, eu acho lindo olhar para esse slide que vocês estão vendo aí agora. Nós vamos falar um pouquinho de cada coisa, de cada um desses produtos. Tá? Esse carinha que eu estou passando o mouse agora, vocês devem estar vendo, é o cara para data center. Olha a quantidade de portas 10 GB que ele tem. E olha quantas portas 40 GB ele já tem. É o cara.
O restante da linha vai falar por si só. Inclusive, no final, a parte de wireless controller com os APs. E notem que são APs internos e externos. Isso faz uma diferença muito grande, porque nossos concorrentes são Cisco e Aruba, diretamente, por termos essa capilaridade de atendimento, tanto ambiente externo como externo. Ok? Quase que eu cometo uma gafe aqui com vocês. Eu ia passar direto exatamente sobre esse slide, que é do 5610, 52S. Olha que equipamento bonito, gente. 48 portas, 10 GB e 4 portas 40. Isso é cara, é a solução para você fazer um anel. Imagine você fechando um anel em 40 GB. Olha o tipo de conector que é. É um QSFP Plus. Por quê? É uma fibra diferente, né? Não é a mesma fibra que você usa para habilitar até 10 GB. O nível de conector dela é completamente diferente nesse caso. Tá? Veja a classificação que ele tem. Ele é um cara muito pesado. Bom, também 1.2 tera de capacidade, gente, é coisa pra caramba. Embaixo nós temos outros equipamentos também com porta 10 GB. Esses aqui são L2, tá? Com várias funções de segurança. De 24 ou 48. Esses são um pouco mais simples. Só possuem 24 portas de 10 GB ou 48 portas de 10 GB. Ótima solução para data centers também. E aqui, notem aqui embaixo, um exemplo do transceiver de 40 GB. Esse novo slide tem o 466028F. Esse cara, senhores, ele não tem concorrente no mercado. 24 portas 1000, mais duas 10 GB, 2 slots de expansão, pode ser tanto XFP quanto FP Plus, uma porta RJ45 para gerenciamento, mais uma porta console e uma porta DB15 para conexão de alerta. De alarme, desculpe. Gente, esse cara é o cara. E uma coisinha simples, 32K, capacidade para 32 mil endereços MAC. Olhem a configuração dele e olhem a classificação que ele tem. Estão vendo meu mouse circulando aqui na parte de Carrier Internet? Sim, ele é voltado para as operadoras. Ou seja, ele tem grau de configuração que não acaba mais. Só para vocês terem ideia, tem uma universidade de Maringá, acho que é a Uningá, o core de rede deles é esse equipamento. No relatório de performance do equipamento, hoje eles estão conseguindo utilizar entre 4% e 5% da capacidade do equipamento. E isso que eles têm, acho que 12 mil ou 15 mil alunos. Devem ter mais ou menos uns 3 mil equipamentos, uns 2 mil equipamentos, entre 2 mil e 3 mil equipamentos, mais os switches, mais a parte de wireless e tudo mais. Nossa, que maravilha, né? 5% da capacidade. É o cara. Concorrente direto deve estar com um custo mais ou menos de uns 30 mil dólares. Para que vocês puderem cotem com a Axion, vocês vão ficar extremamente surpreendidos com o preço desse equipamento. Esse S461024F é um baita do equipamento também. É um L3 para distribuição com porta de fibra. Notem que ele é 24 portas, ou seja, são 22 portas 1000 e 2 portas combo. Ele tem 2 portas RJ45 também. E a possibilidade de fonte redundante. Voltando ao 4660, olhem a foto lá em cima. Fonte redundante? Tem. Ele tem 2 fontes internas, ou seja, a redundância dele é interna. Você não precisa daquela fonte redundante externa.
No 4610-24F, se você precisar ter a redundância de fonte, você precisa comprar uma RPS externa, tá? Gente, eu falo muito desse equipamento porque pelo custo dele, ele é muito, muito barato comparando com os concorrentes. E o 4610-24F, comparando diretamente com os nossos concorrentes, também é um excelente equipamento L3. É que aqui não se compara. Eu gosto muito de falar desse equipamento 4660-28F, mas a diferença entre eles de preço, 24F e 28F, é muito grande, tá? Aí nós falamos da parte L3 empilhável. Notem que nós temos equipamentos de 24 portas, certo? Na parte dianteira ele tem mais 4 portas traseiras, 2 portas para empilhamento e 2 portas para uplink, que podem ser tanto XFP como SFP Plus. Nesse caso, nós colocamos um módulo XFP na foto, mas ele também tem um módulo SFP Plus. Gente, esse cara aqui acorda rede em inúmeras. Sabe a Fundação Casa? A Fundação Casa tem esse equipamento, a usina Santa Isabel também tem esse equipamento, o Ministério da Educação também tem esse equipamento, a Sindacta 2, aqui de Curitiba, também tem, o Sindacta 3 ainda tem esse equipamento. Eu vou até falar para vocês, tá? Sindacta 3 só não continuou comprando os nossos equipamentos, porque na época de expansão que eles tiveram, nós não tínhamos nenhuma revenda aí em São Paulo que os atendesse. Engraçado, né? Isso me deixou muito triste. Essa é a linha nova, 4620. Notem que ele tem 28 portas e 52 portas. Gente, ele é bem parecido com o equipamento do Extreme, tá? Graças a Deus a cor é diferente. Olha, um Full L3, 4 portas 10 GB, porque ele tem 2 portas SFP Plus nas dianteiras para uplink e 2 portas na parte traseira. Aqui estão, ele tem um slot de expansão onde você coloca 2 portas e até junho essas 2 portas traseiras vão virar portas de empilhamento também. Ou vão funcionar como uplink ou vão ser empilháveis. Mas isso a partir de junho. Por enquanto, ele é um standalone. Ok? E aqui os conectores, os módulos mini GBICs, os SFP Plus que vão de encontro a eles, tá? De 300 metros, de 10 quilômetros. E agora já foi lançado o de 40 quilômetros também, de 10 GB a 40 quilômetros, tá? Agora, uma novidade, nós não tínhamos no Switch L3 PoE. Como os nossos concorrentes têm, aí está para vocês o 4620, 28P e 52P. Com uma particularidade maravilhosa. Olhem o quanto ele suporta do budget de PoE. 30 watts, senhores. Olha a capacidade de um ECS 4620, 28P. 530 watts, gente. 13 portas a 30 watts ou 24 portas a 15.4. Claro isso para vocês, isso é um grande diferencial. Na minha opinião, nós não temos concorrente neste nível. Até o momento. Podemos até vir a ter em breve, mas neste momento nós não temos concorrente. Mesma coisa no de 52P, quando você vai poder entregar 25 portas a 30 watts? Pois é, agora você pode. Com 4620 52P e ainda um L3, switch parrudo de desempenho. Ou então as 48 portas a 15.4. Isso para a gente desenvolver trabalho em grandes corporações é excelente. 4810-12M, 4810-28TS. O 4810-12M é um dos equipamentos mais vendidos nossos hoje em dia. Por quê? Ele tem 12 portas combo. Você pode fazer um trabalho bem legal nele. Ou você usa 12 portas SFP, ou você mescla 8 portas SFP
mais 4 portas RJ45, e assim você vai mesclando como você quiser. É um equipamento muito bom e classificação QR-Class. Tá? E você pode fazer o empilhamento virtual dele também. Ok, senhores? O 28TS é um equipamento Giga. É o nosso único equipamento Giga empilhável neste momento, tá? Falou em empilhamento em Giga, nós só temos o 28TS. Isso em L2, tá? O restante, todos eles fazem empilhamento, mas empilhamento virtual. Correto? Dúvidas? Ok. Adoro esse slide que apareceu para vocês, senhores. Notem o Core, um 551048S. É um L2, tá? Mas o quê? Qual a particularidade dele? 48 portas 10 GB. Linkado num 466028F. Fechando um anel de 10 GB, que já é uma maravilha. Fazendo a distribuição para um 482M, que faz a distribuição para outros equipamentos com porta FTTX, com porta 10100, e vários outros switches nossos também com porta 10100. Vocês notaram que legal? Sai do servidor, vai no 4660, aí tem toda a parte, tem os outros servidores da empresa linkados a 10 GB. Gente, isso aqui é uma maravilha isso aqui. Por que está aqui o SIP Server? O que é um SIP Server? É um servidor para telefone IP. Exatamente. Eu adoro ver esse slide, gente. Te passa uma ideia do que nós podemos fazer com os novos equipamentos da Edcor. Esse slide é o meu sonho de consumo. Eu estou usando o 5610 52S e estou fechando o anel a 40 GB. Notem esse anel fechado a 40 GB, gente. Isso é o sonho de todos os gerentes de TI. Hoje, e o pior de tudo, nós podemos entregar para ele o sonho que ele quer, a um custo muito bom. Onde eu vou ganhar dinheiro, meu distribuidor vai ganhar dinheiro, vocês vão ganhar dinheiro. E o cara ainda, o teu cliente final ainda vai economizar dinheiro. Certo? Eu acho esse exemplo bem legal. Mantemos o 551048S linkado a vários servers. Aí nós temos o SIP Server chegando no 561052S. Notem que o storage está tudo linkado no 551048S. Porém, toda a parte pesada de processamento ela está aqui, ó, no 561052S. Ok? Também fazendo a distribuição, usando os 4620. Daí agora a gente tem um nível de camada 3 muito forte nisso aqui. Ou seja, para ter uma solução dessa, nós temos que ter uma rede gigante e mais os equipamentos de borda com porta 10100. Gente, agora eu venho falar de uma nova linha de produtos também, que é o 4510. Por que criar um L2 Plus? Meus concorrentes dizem que esse equipamento é um L3. Nós, por determinação e aliás, por determinação não. A gente achou mais conveniente deixar esse equipamento como L2 Plus. Por quê? Porque ele não faz o SPF e não tem algumas classificações de segurança. Ou seja, então ele não é o L3. Apesar de ele fazer RIP1, RIP2 e tem ele Static Router. Algumas outras funcionalidades de camada 3 também. Mas ele não tem um SPF. Ele não faz DHCP Server. Então o que ele é? Ele é um L2 Plus, com algumas funções de camada 3 a mais. E ele foi desenhado para que todas essas funções funcionem.
Aí, algumas das empresas concorrentes nossas colocam funções em switches web smart que, se você habilitar, o switch vai travar e não vai mais funcionar. E vocês podem comprovar isso fazendo exatamente o que eu estou dizendo. Habilita a função de L3 para ver o que vai acontecer no equipamento. Aí pegam o nosso para ver qual que é a diferença de performance com o nosso equipamento. É gigante. Ok? Não estou puxando a sardinha não, tá? O José Augusto da área técnica fica em São Paulo. Então, quando quiserem fazer um teste, a gente marca com antecedência e a gente vai mostrar para vocês realmente que o equipamento é de primeira. Ok? Aqui os exemplos. Notem os exemplos de módulos que nós vamos ter. E tudo mais. Certo? Aqui, senhores, aqui um custo mais em conta para fazer aquilo que eu falei para vocês, a partir de PoE. A mesma classificação do 4620, com algumas funções de camada 3. Ou seja, para um escritório que não precisa de um nível de processamento tão grande, ou não seja um tão grande, não vai precisar habilitar o SPF nem nada, 4510 pode ser até core de rede para vocês. Mas lembrem, ele não faz DHCP Server. Você vai ter que ter aí, nesse caso, um equipamentozinho à parte, um microcomputador, gerando números de IP para a rede de vocês. Correto? Eu acho lindo esse equipamento, gente. Eu sou, digamos assim, não posso ficar falando demais disso. Minha 10100, eu acho que esses nossos equipamentos vão ser campeões de venda. Então, nós teremos o 4210 12T, 8 portas 1000, mais 4 portas SFP Plus. Tá? Ele é 12 portas mesmo, por quê? É 8 mais 4. Não tem nada de combo. 4210 28T é a mesma coisa, 24 portas 1000, mais 4 portas SFP. Parte de configuração, parte de... Nossa, é sensacional nesses equipamentos, é muito fácil. É muito parecida com a Cisco Lite. Tá? Aí vocês estão vendo um exemplo da solução da Edcore. Isso aí parece uma cidade, pode parecer um país, pode parecer tudo, certo? E notem que eu acabo tendo que usar algumas coisas que eu não tenho, que é a parte de roteamento. Certo? Então, roteador eu tenho que mesclar, que eu posso usar Cisco ou posso usar Huawei. Agora, eu tenho condição de gerenciar e fazer tudo de uma cidade toda, de um país, de um estado todo, de um país todo, de um continente todo. Isso mostra para vocês que a Edcore hoje, ela está pronta para concorrer com os dois principais players do mercado. Ok? O Rafael, desculpa Rafael, agora que eu vi, esse DHCP seria o que mesmo? O Rafael Aquino perguntou. O DHCP seria o que mesmo? Distribuidor de endereços IP. O DHCP Server, ele te gera toda a parte de endereçamento MAC automaticamente. Lembra aquele equipamentozinho que faz toda a parte de endereçamento para você e a parte de controle? Quando você tem o DHCP Server, você vai gerar toda essa parte e fazer toda essa parte de controle da tua rede. Normalmente você tem isso à parte. Tanto os equipamentos wireless e tudo mais, eles não fazem isso. Eles não têm DHCP Server para poder criar toda a parte de endereçamento IP da tua rede. Você pode pedir isso, ou você gera isso manualmente, ou você precisa ter um outro equipamento que faça isso normalmente. Entendeu? Ok. Ok. Desculpe ter demorado a responder, Rafael. Eu acabei, fiquei tão empolgado falando que eu não tinha visto a sua pergunta. Bom, vocês entenderam essa parte da solução, por que está esse slide. Tá? Enterprise Network, Carrier Aggregation, Carrier Access e Home Access Network. Ok?
Aqui a parte PoE, que eu acho assim que é sensacional, ou seja, aí está, senhores. Switch com capacidade para 30 watts também. 4210 12P, 4 portas a 30 watts ou 8 portas a 15.4. Você pode, se você usar duas portas a 30 watts, vão te sobrar 4 portas para você trabalhar a 15.4. Então isso é uma coisa que você tem que fazer sempre na análise. Ok? Nós temos o nível de capacidade de 28 portas, 12 portas a 30 ou 24 portas a 15.4. É o cara. Um dos equipamentos mais vendidos nossos no mercado. E vocês terão surpresas, cotem com a Axion, que vocês vão ver um nível de custo muito agressivo desse equipamento. Ok? Essa eu acho que foi uma cagada nossa, desculpe até o palavreado, mas é bem isso. Ao invés de continuarmos com a linha 4210, para colocarmos a porta mais de 48 portas, criou-se o 4110. Isso me ferrou na Anatel, porque a Anatel fiz para o 4210 e agora eu tenho que fazer para o 4110 também, por não serem da mesma família. Tá bom? Mas a classificação dele é tão boa quanto é do 4210. Também você pode trabalhar com 30 watts, também você vai poder trabalhar com 15.4. Então, a gente tem um grau de confiança gigantesco nessa linha de produtos. Também muito, muito vendido. A proporção é, a cada 100 suítes de 28 portas, estão saindo 50 de 48. Por incrível que pareça, a proporção é exatamente essa. Parte de suítes 10-100, tá? Os custos das portas 10-100 estão muito parecidas com os custos das portas Giga. Mas existem clientes que não precisam das portas Giga. E como ainda existe uma pequena diferença, vale a pena continuarmos a vender ainda equipamentos com porta 10-100. Ok? Ô, Rafael, a gente está quase terminando, mas se você quiser continuar, vai ser muito legal. Tá bom? Vou continuar, gente. Aqui a linha WebSmart da Edcore, SS 2000, muito parecida com a linha da SMC, tá? Então a gente está enfrentando, eu estou discutindo muito com o pessoal da continuidade da linha SS 2000. E como é parecida com a SMC, na realidade são os mesmos produtos, eu estou pleiteando a continuidade da linha SMC e a descontinuidade desse equipamento. Mas as duas linhas de produtos estão em linha. Então, por enquanto, isso é só um pleito meu. Ok? R$18, R$26, R$50. Lembrando sempre que as portas SFP não são combo. Parte PoE, que eu adoro ficar falando, suporte a 30 watts, como todas as outras. 75 para o de 10 portas, 18 190, 26 190 e 375 para o de 50. Não é por nada, gente, mas a Edcore, nessa parte do PoE, é uma das campeãs de vendas aí do mercado. O resumo, na parte de suítes da Edcore, data centers, os equipamentos e tudo mais, a rede SP e agregação. Aí, esse slide eu acho bem legal vocês terem. Essa apresentação vai estar disponível, ela vai estar disponível junto com o pessoal da Axion. Os que quiserem, depois, por favor, contactem o pessoal da Axion. Mas não terminou ainda não, tá? Um exemplo de solução wireless outdoor. O que lembra vocês dessa solução? O que parece esse slide da solução wireless?
Apareceu para vocês a parte de Civil Pro. Daí, como todos os fabricantes falam, interface amigável, mapeamento da topologia de rede, suporte a múltiplos fornecedores. Sim, lógico, todo equipamento que tem SNMP pode ser gerenciável por qualquer software. Isso é padrão de tudo. Mas o nosso já vem com algumas coisas interessantes. Suporte ao Wireless AP, ou seja, a gente já faz todo o controle da parte AP, suporte à gestão de energia, e foram implementadas algumas coisas a mais. Tá? Você consegue montar relatórios, você consegue montar, fazer um levantamento dos equipamentos que você tem na sua rede, onde ele vai te passar aonde está o que tem e com a configuração de cada equipamento, inclusive dos microcomputadores que tiverem habilitado algumas coisas nas suas placas de rede. Ok? Ou seja, ele faz inventário. E uma das coisas principais dele, o custo em comparação com o Tivoli, HP OpenView, Veritas e outros, ele é bem mais barato. Garantia da Edcore, para os data centers 3 anos. Toda a parte Enterprise, toda a parte wireless que a gente viu são 5 anos. Os switch gerenciáveis 5 anos. Os Web Smart, como na SMC, de 2 anos. Software 90 dias, não tem o porquê de ser maior. Tá? Ou funciona ou não funciona. Em 90 dias você fica sabendo se vai funcionar ou não. Então, e a parte externa, os adaptadores externos. Ok? Casos de sucesso no Brasil. Sindacta 2, Platidona 12, Usina Santa Isabel, Universidade Federal do Paraná, Prefeitura de Blumenau, Fundação Casa, Ministério da Educação, Sindacta 3. Um casezinho no Uruguai, Teledata. Hoje nós temos mais cases no Uruguai e mais cases em outros países aqui, com o Peru e Colômbia, mas são cases na Telefônica, tá? Um case muito importante no Brasil, que é o Hospital Pequeno Príncipe, espero que todos já tenham ouvido falar, ele é referência no atendimento a crianças no Brasil. Então, o parque é 100% de Core SMC, isso nos deixa muito felizes, pois eles estão extremamente contentes com os nossos equipamentos. Shoes Advogados, primeiro case onde vendemos equipamentos com porta 10 GB. Tá? E temos uma mescla tanto de soluções Edcore quanto de soluções SMC. E tudo funcionando. O atendimento, nesse caso, é Brasil todo. Onde eles têm escritório, tem nossos equipamentos circulando também. E uma particularidade, nós ganhamos a concorrência da HP. Isso foi muito bom para nós. Ok? Na Polônia, o Ilza Football Stadium. Tá? Equipamento de 10 GB fazendo a distribuição. Olha a topologia dessa solução. Muito legal. Câmeras linkadas, ou seja, toda a parte de segurança. E o legal, utilizando suítes de camada 3. Certo? Ritz Carlton Hotel. Puxa, gente, uma notícia triste, né? O nosso chassis, neste momento, nós não temos mais suíte chassis, tá? Ele foi descontinuado. Mas ficou legal apresentar esse case para vocês, que aí apresentam solução wireless, suíte 10.100 PoE e o nosso chassis, que é utilizado lá em Hong Kong. Ok? Soluções de cinema na Austrália e nos Estados Unidos, utilizando o 4610 e mais o 3528. Olha que legal. É uma coisa assim muito interessante. O grau de classificação, de configuração é muito bom e fácil nesses equipamentos. Então, por isso a opção disso em 90% dos cinemas e na Austrália e nos Estados Unidos. Aí é vergonhoso apresentar essa foto, mas eu falei, vou fazer questão de apresentar essa foto,
Só que em Taiwan, é o país, Taiwan é o país europeu na Ásia. Mas olha a cagada que está aqui, gente. Olha o nível de comunicação que tem entre os equipamentos dentro dessa caixa aqui. Que feio, né? Ainda bem que não é padrão Brasil, né? Isso é padrão lá de Taiwan mesmo. Então, utilizando os nossos equipamentos, esse S2005 e o 3510-10PD, fazendo a distribuição e comunicação no Vitamin Telecom. Telecom Indonésia, utilizando já os nossos switches novos, 4210, 12P e 28P, e mais os nossos APs novos, ECW5110. Notem que a gente tem uso em câmeras, usa o nosso controller com os nossos APs. E, gente, na Indonésia, se não me engano, é 90 e tantos por cento da Indonésia é só Edcore. Ok? ISP, como ainda não temos uma comunicação acima de 150 Mbps, está aí o porquê de usarmos os 3528M. Ok? Nova solução de Econ em ISP na Rússia, também usando os nossos switches 3528, switch 1010, mais switch distribuição de fibra ótica 4612. Notem, daí fazendo exatamente aquilo que eu falei para vocês, roteadores da Cisco. Então, a gente funciona tranquilamente com os equipamentos da Cisco. Da Cisco ou da Huawei, tá? É bem tranquilo. Resumo da apresentação, senhores. Eu acho que disso que está escrito, que vocês estão vendo, o final é o mais indicado, é o compromisso consistente no longo prazo. Como nós temos nas nossas costas uma empresa com mais de 20 anos de experiência no mercado e uma grande reputação no desenvolvimento de produtos, nós temos que oferecer as melhores soluções para vocês. O que eu sempre digo para o pessoal é, o produto da Edcore é barato, não deve ser muito bom. Não, meu produto não é barato. Meu produto ele tem um custo adequado à realidade do que você precisa. Venha com um projeto, nós vamos te auxiliar, a Axion vai te auxiliar, a Edcore vai te auxiliar a desenvolver o projeto, e nós vamos entregar para o teu cliente a melhor solução cabível dentro do bolso dele. Ok, gente? Então, contem sempre conosco. E encerramos os slides. Alguma pergunta? Alguma coisa? Alguém gostaria de saber alguma coisa a mais? Vou deixar aí uns 5 minutos, pelo menos, para que vocês possam me perguntar alguma coisa. Ou, enfim. Então, fiquem à vontade de fazer perguntas, se sanar alguma dúvida que eventualmente ficou. É uma coisa bem simples, essa parte de comercial, de apresentação para vocês. Eu espero ter sido bem sucinto, bem claro. O Rafael me pergunta se nós vamos ministrar em outra data, sim. Sim, nós vamos ministrar. Tá? Vamos sim, Rafael. Vamos ministrar em outra data. A Axion deve formar uma próxima turma em breve. E a gente vai estar aí apoiando vocês para passar o pouco conhecimento que nós temos para vocês. Tá bom?
O Rafael agradece, tá? Senhores, ok, até nosso próximo encontro. Juliano, Mário, Max Security, Gabriel, alguma dúvida? Alguma coisa que gostariam de saber? Ah, eu gostaria de passar uma coisa interessante para vocês. Programa de canais, gente. Juliano? Ok, Direct, né? Sim. Essa apresentação estará disponível com o pessoal da Axion e a Axion vai poder disponibilizar para vocês tranquilamente. Ok? Senhores, rapidamente, nós temos aqui o programa de canais, algo bem simples, onde nós vamos trabalhar pela meritocracia, ou seja, não existe cliente de nenhuma empresa, ok? O que existe é você ter um relacionamento forte, estar a par dos projetos e desenvolver projetos em conjunto nessa empresa. Este programa de canais vai ser enviado para vocês. Deem uma olhada. Ele é bem simples, bem tranquilo. Nós não enchemos de linguiça para exatamente não complicar o nosso lado também. Tá? Temos registro de projeto e tudo funciona. Descontos especiais, enfim. Temos um bom nível de trabalho para desenvolver. Tá? Mais alguma pergunta de vocês, senhores? Senhores, eu agradeço a atenção de todos e eu fico à disposição para vocês. Meu e-mail. Tá? Meu Skype. Skype do José Augusto. Responsável técnico pelo Brasil. E-mail. Já era, né? Certo? Aí estão os nossos contatos. Ficamos à disposição.
Agradeço a presença de todos. E Eric e Danilo, obrigado pela oportunidade novamente. Contem com a Edcor sempre, dando apoio a vocês.